Olá, eu me chamo Mayara Oliveira, sou residente do Programa de Residência Pedagógica da Escola João Valério de Oliveira, da Universidade Federal do Amazonas, do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologias, ICET. Então, neste trabalho, nós estamos fazendo um projeto sobre física com simuladores. Então, nós iremos utilizar simuladores para representar teorias físicas. Temos como preceptora a professora Bruna Mendes, como orientador o professor doutor Lúcio Fábio Pereira. E como membros da equipe temos Erison dos Santos e Mayara Oliveira. Então, para iniciar o nosso trabalho com física com simuladores, nós iremos falar a respeito da primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Então, nesse princípio, ou nessa lei, Newton ele fez dois tipos de enunciados que nós iremos trabalhar durante a apresentação. Então, por definição, a primeira lei de Newton diz o seguinte: todo corpo permanece em estado de repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, caso as forças que atuem sobre ele se anulem. Ou seja, no primeiro enunciado, Newton diz o seguinte: se a força resultante sobre uma partícula é nula, ela permanece em repouso em movimento retilíneo e uniforme por inércia. Né? Então, a inércia ela tem a tendência dos corpos em conservar sua velocidade vetorial. Ou seja, se um corpo está parado, ele vai permanecer parado, a não ser que exista uma força que vai atuar sobre ele para que ele entre em movimento. Da mesma maneira que se o corpo estiver em movimento, ele vai permanecer em movimento, a não ser que haja uma força que anulem essas forças que atuem sobre ele. Então, o segundo enunciado diz o seguinte: um corpo livre de uma força externa resultante é incapaz de variar sua própria velocidade vetorial. Né? Então, se não houver uma força externa, o corpo ele vai permanecer em movimento, ele não vai parar, né? Para continuar em movimento retilíneo, a não ser que alguma coisa o pare. Então, aqui nós temos uma representação gráfica da velocidade quando ela não varia com o tempo. Então, quando um corpo ele se encontra parado, a sua posição e velocidade ela não varia com o tempo, como mostra aqui o gráfico, né? A gente verifica o seguinte, que permanece constante em tempo, porém a velocidade ela não existe porque não existe aceleração. Então, se não existe aceleração, o objeto ele continuou da mesma maneira ali em repouso. Velocidade constante no gráfico, posição vezes o tempo. Então, diferentemente do primeiro gráfico que nós acabamos de ver, esta é a outra verificação que nós iremos fazer. Então, quando um corpo ele se encontra animado, né, ou em movimento com velocidade constante, ele encontra-se em movimento retilíneo e uniforme. Então, como vocês podem perceber, nós temos um corpo aqui que ele varia, tanto em tempo como em posição. Então, a gente verifica que a primeira posição dele era em 40, quando o tempo estava em 2 segundos. Quando o tempo variou para 4 segundos, a sua posição foi para 80 metros. Né? Então, existe uma força atuando nesse corpo que faz com que o corpo ele esteja em movimento. O terceiro gráfico é o gráfico da velocidade vezes o tempo, que mostra o seguinte: a variação de velocidade é nula, ou ΔV igual a V final menos V inicial, então logo a aceleração será nula. O corpo ele encontra-se em movimento retilíneo e uniforme. Aqui nós verificamos o seguinte, né? Diferente do primeiro gráfico, do segundo gráfico que nós verificamos agora há pouco, aqui a velocidade ela permanece constante e o que varia apenas é o tempo. Então, como você pode ver, nós temos uma velocidade de 20 metros por segundo, tanto na posição de 2 segundos, quando chega na posição de 4 segundos, a velocidade ela permanece igual, porém, o tempo ele já variou, né? Então, falando sobre o princípio da inércia, a inércia ela é uma característica dos corpos relacionada com a sua massa que mede a resistência do corpo à mudança do seu estado de repouso ou movimento. Quanto maior for a massa, maior será a sua inércia. Então, aqui nós temos uma tirinha, né? Onde um homem ele conversa com um gato. E o homem ele fica insistindo que o gato ele é preguiçoso. Porém, o gato ele diz que ele não está preguiçoso, né? Ele está tentando deduzir
uma experiência científica. Então, ele está tentando mostrar a primeira lei da física, a primeira lei de Newton. E o homem ali dizendo o tempo todo que ele é preguiçoso. Então ele diz o seguinte, que a lei que ele quer demonstrar é que corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. E realmente, se o corpo ele não for exercido uma força sobre ele, ele vai permanecer no seu estado ali original, né? Ele não vai se mover, a não ser que alguém vá lá e mexa ele. Então, da mesma maneira que se o corpo ele está em movimento, ele vai permanecer em movimento, a não ser que alguma coisa pare ele. Então, para pensarmos, eu coloquei aqui uma pergunta. Qual será mais fácil de colocar em movimento? Um carro ou um caminhão? Né? Então, voltando à teoria de inércia, então, uma vez que o carro ele tem a menor massa, também vai precisar de menor inércia, né, para pôr ele em movimento, então para tirar dele do estado de repouso, diferentemente do caminhão. Uma vez que o caminhão ele tem maior massa, ele também tem maior inércia, e por isso será mais difícil alterar o seu estado de repouso. Então vai precisar de uma força muito maior para tirar o caminhão do repouso do que o carro, né? O carro ele tem a massa menor, então para isso nós exercemos uma força menor também para tirar ele do repouso. Ou seja, nós utilizaremos menor inércia para tirar ele do estado de repouso. Tá? Então, agora nós iremos fazer a apresentação, a aplicação da teoria no simulador. Ok, então vamos agora fazer a demonstração do princípio da primeira lei de Newton, do princípio da inércia, né? Neste simulador, onde vocês podem observar que nós temos um ônibus, ele está em movimento, ó, como vocês podem ver, ele está em movimento retilíneo e uniforme, em uma rua plana e no sentido horizontal. Então, lembrando do conceito de inércia, a inércia ela tende a conservar a velocidade do corpo, né? A velocidade vetorial do corpo, ou seja, a direção, o sentido e o módulo do corpo, da força. Então, é o seguinte, como vocês podem observar também, neste simulador a gente não tem como colocar dados numéricos, né? Ou seja, a gente não tem como dizer em qual velocidade esse ônibus está andando. Então, vamos supor, né, que esse ônibus esteja andando em uma velocidade de 60 km por hora, que está viajando, né, numa rua retilínea, plana e horizontalmente. Então, vamos observar. Dentro desse ônibus, nós temos uma passageira. E essa passageira, ela tem a mesma velocidade do ônibus, ou seja, 60 km por hora, em relação à terra. Então, eu vou frear o ônibus apertando nesse botão vermelho e vocês vão ver o que vai acontecer com a passageira. Ó, parou, né, no sinal vermelho, o ônibus parou e o que aconteceu? A passageira ela foi lançada para frente. Então, por que isso acontece? Então, isso acontece por causa da inércia. Então, a inércia ela tende a conservar a direção e o sentido que o corpo ele estava se movimentando. Então, para que as tendências inerciais elas sejam vencidas, é necessária a intervenção de forças externas, ou seja, no momento em que o ônibus ele para, o corpo ele tende a sair, né, do repouso. Exatamente por quê? Porque todo o corpo ele tem massa, e se tem massa, logicamente também vai ter inércia. Então, é uma das características da inércia é a matéria, né? Então, quando esse ônibus ele para bruscamente, o corpo ele tende a sair do lugar, né? Ele tende a ser atirado para frente. Então, você pode observar isso no simples fato de você andar de ônibus, né? Quando o ônibus ele para, você observa, né? Você sente que o seu corpo ele é lançado para frente, ele é atirado para frente. Então, o seu corpo ele apenas manifestou uma tendência inercial, né? De manter a velocidade em que ele já estava.
Então, pela inércia, isso sempre vai acontecer. Ele vai conservar a sua velocidade, conservar a direção em que o corpo ele estava. Então, no momento que freou, né, o ônibus freou, então uma força externa foi exercida sobre o corpo que estava ali dentro, né, no caso o passageiro. Então é isso que acontece, né? Então é isso que a inércia ela explica. O primeiro princípio, a primeira lei de Newton é isso que fala. Então quando o corpo ele está em repouso, ele vai permanecer em repouso a não ser que uma força externa atue sobre ele. E nesse caso, a força externa que foi atuada aqui sobre esse corpo foi a freada que o ônibus deu, né? Então esse corpo ele saiu do seu estado de repouso e ele entrou em movimento, sendo que ele já estava em movimento em relação à Terra. Então ele ficou em movimento em relação a um outro referencial, ou seja, a um outro pedestre do lado de fora. A gente consegue observar isso, tá bom? Então é isso que explica, tá? O primeiro enunciado que fala que o corpo ele só sai do repouso se alguma força atuar. Da mesma maneira que o corpo ele permanece em movimento constante e retilíneo, a não ser que uma força atue sobre ele, uma força externa. Né? Foi o que aconteceu com o ônibus. Ele parou ali, ele parou, mas o que estava dentro dele permaneceu em movimento. Ou seja, a inércia foi exercida nesse momento, movimento de inércia. Então é isso que eu gostaria de mostrar a vocês e demonstrar através dessa teoria.